Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Investidor Sincero. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito de ETF, que é um assunto muito comum dentro da renda variável. Então vamos lá? Se você é novo aqui no canal, lembre de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu like no vídeo, que assim sempre que for postado um vídeo novo, você vai ser notificado a respeito desse vídeo. Pessoal, então ETF, o que seria um ETF? A sigla ETF significa Exchange Traded Fund, ou fundo de índice, que nada mais é do que um conjunto de ativos selecionados por um gestor que vão tentar replicar um determinado índice. Por exemplo, um ETF que replica o índice Bovespa, que é a bolsa aqui do Brasil. Um ETF que replica o índice SP500, que é o índice dos Estados Unidos. Um ETF que replica, por exemplo, as small caps, que são algum tipo de empresas de menor capitalização aqui no Brasil. Então, enfim, existem vários tipos de ETFs diferentes, cuja função dele é basicamente selecionar um determinado número de ativos e tentar passar o trabalho que você teria para um determinado gestor. O ETF é uma excelente opção para aqueles investidores iniciantes, que ainda não sabem escolher os melhores ativos, não sabem montar uma carteira diversificada, não sabem como investir no exterior, enfim, aí o ETF veio justamente para poder facilitar a vida dessas pessoas. Vamos imaginar então que você queira montar uma carteira diversificada e você queira investir diretamente lá nos Estados Unidos. Então, nesse caso, você teria que abrir uma conta numa corretora. Tem algumas corretoras que não são traduzidas, que são em inglês. Tem uma que também é traduzida, que é a Avenue. E, enfim, mas aí você teria que abrir a conta na corretora, você teria que fazer a remessa para o exterior, você teria que estudar as empresas americanas, você teria que ter um trabalho na hora da declaração do imposto de renda. E então, se você investir em um ETF que replica, por exemplo, o índice, o SP500, que o ETF é o IVBB11, aí você vai ter um desempenho similar ao desempenho do índice SP500. Então ele veio justamente para facilitar. Aí você está investindo indiretamente, que aí você está investindo agora em um índice, você não está diretamente nas empresas. Além desse ETF também tem o BOVA11, que ele replica o índice Bovespa. Então, por exemplo, se você está aqui no Brasil, você não quer estudar as empresas, você quer ter uma parte em renda variável, mas você não quer ter o trabalho, você simplesmente quer basicamente replicar o índice. Então você vai e adquire umas cotas desse BOVA11, que aí você vai ter um desempenho similar à Ibovespa. Um outro exemplo seria um ETF que replica as small caps. Para quem não sabe, small caps são empresas de menor capitalização. Então você poderia comprar a Small 11, que vai replicar as Small Caps e você não vai ter o trabalho de identificar quais são as melhores Small Caps. Pessoal, eu vejo muita gente criticando a respeito dos ETFs, falando que o ETF ele sempre possui um desempenho inferior ao índice. Por exemplo, se você investe em BOVA11, ela vai ter um desempenho inferior ao índice Bovespa. Se você investe nas Small Caps, a Small 11, você vai ter um índice inferior do que se você investir diretamente nessas empresas. O mesmo acontece lá para os Estados Unidos, na bolsa do SP500. Se você investe no IVBB11, você teria um desempenho inferior ao índice do SP500. Bom, isso acontece em parte por causa da taxa de administração que é paga ao gestor. Mas você tem que considerar também a comodidade, que você não está tendo trabalho de investir diretamente nas empresas. E outra coisa, muita gente critica, mas você pode... E se você fizer uma análise errada? Se você escolher empresas erradas e ter um desempenho inferior ainda do que o índice? Isso é muito comum de acontecer. Às vezes você compra uma empresa cara, a empresa é muito boa, mas aí você tem um desempenho inferior. Então o ETF é uma opção, sim, viável, tá? Para você fazer a diversificação, Se você é um investidor iniciante, é uma ótima opção para você começar, para você entender aos poucos, Apesar dele ter essa diferença, em relação ao índice, é uma ótima opção. Pessoal, então no vídeo de hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. E até o próximo vídeo.